5. O que devo fazer para tirar o máximo de proveito deste livro? Salomão usa com frequência a expressão filho meu. Provérbios capítulo 1, versículo 8, versículo 10, versículo 15. Provérbios capítulo 2, versículo 1. Provérbios capítulo 3, versículo 1, 11 e 21. Provérbios capítulo 4, versículo 10, versículo 20. Provérbios capítulo 5, versículo 1, versículo 20. Provérbios capítulo 6, versículo 1, versículo 3, versículo 20. Provérbios capítulo 7, versículo 1. Provérbios capítulo 19, versículo 27. Provérbios capítulo 23, versículo 15, versículo 19, versículo 26. Provérbios capítulo 24, versículo 13, versículo 21. Provérbios capítulo 27, versículo 11. O que indica que Provérbios contém verdades que pais tementes a Deus passariam adiante a seus filhos. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 1. Como filhos de Deus, precisamos de ter seu terno conselho, e é isso o que ele nos escreve, nos oferece nesse livro. Assim, a primeira prescrição para um estudo proveitoso desse livro é crer em Jesus Cristo para poder, de fato, chamar Deus de Pai. Não podemos ganhar a vida sem antes ter a vida, e essa vida nos é concedida pela fé em Jesus Cristo. João 3,16 e João 3,36. Aquilo que se aplica a Provérbios também se aplica ao estudo de qualquer livro da Bíblia, a menos que estejamos espiritualmente preparados, sendo diligentes, disciplinados em nosso estudo e obedientes ao que Deus diz. Não temos como compreender muita coisa da palavra de Deus. O desejo de obedecer é absolutamente essencial. João capítulo 7, versículo 17, como disse F.W. Robertson. A obediência é o órgão do conhecimento espiritual. O Espírito Santo ensina os zelosos, não curiosos. Pode-se encontrar em Provérbios pelo menos uma dúzia de imperativos como ouve, aceita e recebe. Provérbios capítulo 1, versículo 8, Provérbios capítulo 4, versículo 1, versículo 10, Provérbios capítulo 5, versículo 7, Provérbios capítulo 7, versículo 24, Provérbios capítulo 8, versículo 6, versículo 32, versículo 33, Provérbios capítulo 19, versículo 20, Provérbios capítulo 22, versículo 17, Provérbios capítulo 23, versículo 19 e versículo 22. E muitos outros versículos explicam as bênçãos concedidas àqueles que obedecem, ouvem e aceitam a palavra de Deus. Provérbios 1, versículo 5, versículo 33, Provérbios 8, versículo 34, Provérbios 12, versículo 15, Provérbios 15, versículo 31 e versículo 32. Salomão também adverte contra dar ouvidos a instruções que nos farão desviar. Provérbios capítulo 19, versículo 27, Salmos 1, versículo 1. Isso não significa que os cristãos não podem estudar pensadores clássicos e livros escritos por incrédulos, mas que devem ter cuidado de lê-los à luz das Escrituras. O conselho de Robert Murray McCheyne é bastante apropriado. Tome cuidado com o ambiente dos clássicos, escreveu ele a um amigo na faculdade. Por certo, devemos conhecê-los, mas apenas como os químicos manipulam substâncias tóxicas para descobrir suas propriedades, para não intoxicar o sangue com elas. Ao longo de nosso estudo, devemos ter em mente que os provérbios hebraicos são declarações generalizadas a respeito daquilo que normalmente ocorre na vida e que, portanto, não devem ser considerados promessas. Em todo o tempo ama o amigo, Provérbios capítulo 17, versículo 17, mas por vezes, até os amigos mais dedicados podem se desentender. A resposta branda desvia o furor, Provérbios 15, 1. Na maioria dos casos, mas a mansidão de Cristo não o poupou da vergonha e do sofrimento. Em várias ocasiões vemos a garantia de vida para os que são obedientes, Provérbios 3, 2, versículo 22, Provérbios 4, versículo 10, versículo 22, Provérbios 8, versículo 35, Provérbios 9, versículo 11,
Provérbios 10, versículo 27, Provérbios 12, 28, Provérbios 13, 14, Provérbios 14, 27, Provérbios 19, 23, Provérbios 21, 21, Provérbios 22, 4. O que, em termos gerais, é verdade. Os cristãos obedientes cuidam do corpo e da mente, evitam substâncias e hábitos destrutivos. Porém, alguns cristãos devotos morrem ainda jovens, enquanto vários ímpios e rebeldes tiveram uma vida longa. David Brainerd, missionário entre os índios norte-americanos, morreu aos 30 anos de idade. Robert Murray McCheyne morreu 2 meses antes de completar 30 anos. Henry Martin, missionário na Índia e na Pérsia, morreu com 32 anos. William Whitting Borden, que doou sua fortuna para a obra de Deus, tinha apenas 25 anos de idade quando morreu no Egito, a caminho da China. O justo é libertado da angústia, e o perverso recebe em seu lugar. Provérbios 11, 8. Sem dúvida, foi o que ocorreu com Mordecai, Esther capítulo 7, e com Daniel, capítulo 6. Mas milhões de mártires cristãos são a prova de que essa declaração não é um fato absoluto da vida. Na verdade, no Salmo 73, Asaf conclui que o perverso normalmente se saem bem neste mundo. Que os perversos normalmente se saem bem neste mundo, enquanto os justos são recompensados na eternidade. O livro de Provérbios não diz muita coisa sobre a vida eterna. Antes se concentra na existência presente e oferece diretrizes para tomar decisões sábias que podem levar a uma vida de satisfação. Deus nos chama para receber sua sabedoria e para ser aptos a viver de modo a glorificá-lo. O mais importante não é quanto tempo vivemos, mas como vivemos. A vida não deve ser medida por sua extensão, mas sim por sua profundidade. Os insensatos vadeiam pelas águas mais rasas, enquanto os sábios se lançam às profundezas e permitem que Deus lhes dê o que ele tem de melhor. Referências. Também há salmos de sabedoria. Salmo 1, 19, 32, 34, 37, 49, 73, 78, 112, 119, 127, 128 e 133. Zuck Roy, Biblical Theology of the Old Testament, Chicago Moody, 1991, página 232. Entre os israelitas, os provérbios eram uma forma bastante conhecida e aceita de compilar e de preservar a sabedoria. Para provérbios fora do livro de Provérbios, ver 1 Samuel capítulo 10, versículo 11 e versículo 12, 1 Samuel 24, 13, Ezequiel 12, 22, versículo 23, Ezequiel 16, 44, Ezequiel 18, versículo 1 e versículo 2, ver também Mateus 9, 12, versículo 17, Mateus 24, 18, João 4, 35, versículo 37, João 9, 4, 1 Coríntios 6, 13, 1 Coríntios 14, 8, 1 Coríntios 15, 33. Provérbios 3, 11, versículo 12, é citado em Hebreus capítulo 12, versículo 5, versículo 6, e em Hebreus 3, 34. Provérbios capítulo 3, versículo 34, é citado em Tiago 4, 6 e 1 Pedro 5, 5. Provérbios 11, 31, em 1 Pedro 4, 18. Provérbios 25, 21. Provérbios 25, versículo 22, é citado em Romanos 12, 20. E Provérbios 26, 11 é citado em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Kidney Derek, Provérbios, Introdução e Comentários. São Paulo, Vida Nova, Mundo Cristão, 1980, página 22. É importante lembrar que a riqueza compreende muito mais do que a posse de bens materiais. A Bíblia não promete que todos os cristãos obedientes serão saudáveis, ricos e bem-sucedidos, mas promete que terão um caráter piedoso. Desfrutarão as dádivas generosas do Pai para suprir todas as suas necessidades e serão poupados de várias dores
e problemas emocionais e físicos que os inimigos sofrem com frequência. A aliança de Deus com o povo de Israel prometeria bênçãos espirituais se obedecesse e disciplina se desobedecesse. Deuteronômio capítulo 27, Deuteronômio capítulo 28. Mas o livro de Provérbios também enfatiza as verdadeiras riquezas da vida espiritual que se encontram resumidas nas bem-aventuranças de Cristo. Alguém disse bem que a verdadeira felicidade não se encontra na grande quantidade de bens, mas na pequena quantidade de necessidades. Bridges, Charles, Exposition of the Book of Proverbs. Grand Rapids, Zondervan, 1959, página 3 e página 4. Harris, L.C. Asher, Gleason, Watke, Bruce, Theological Wordbook of the Old Testament, Chicago, Moody, 1980, versículo 1, página 283, verso 1, página 283. A oração, o princípio da criação, em Apocalipse 3, 14, não pode significar que Jesus foi a primeira coisa que Deus criou, pois o Filho de Deus já estava com o Pai antes do início da criação, João 1,15. A palavra grega acha que pode significar primeiro em termos cronológicos ou primeiro em termos de hierarquia, de modo que algumas versões traduzem essa oração como governante da criação de Deus. O título conhecido primogênito também pode ter conotação hierárquica, como o primeiro de toda a criação, Colossenses 1,15. Jesus é o cabeça da criação. Cabe lembrar que a sociedade israelita era pronunciadamente masculina e que os pais instruíam principalmente os filhos, enquanto as mães instruíam as filhas. A ênfase masculina encontrada nas Escrituras não deve ser interpretada como tendenciosidade machista, mas sim como uma característica de cultura de Israel daquela época, que não deve permitir persistir à luz do Evangelho. Gálatas capítulo 3, versículo 26 ao 29. O termo hebraico para ouvir é Shema. A confissão da fé judaica em Deuteronômio 6, 4, versículo 5 é chamado de O Shema, ouvir. Significa receber a palavra de Deus e lhe obedecer. Bonner Andrew, A Memory and Remains of Robert Murray M'Cheyne, Londres, Banner of Truth, 1966, página 29.